Mercado da bola agitado, Flamengo não para e pode contratar mais um craque para o seu elenco. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Com o fim da data FIFA, o Flamengo tem jogo importantíssimo neste domingo contra o Juventude fora de casa. Como o objetivo principal é o brasileiro, conquistar os 3 pontos é de fundamental importância nesse momento. BH, por exemplo, pode ser novidade para este jogo, caso o time carioca consiga o efeito suspensivo. Essas e outras notícias do Flamengo agora. Se o Flamengo, gente, entrou com um recurso do Superior Tribunal da Justiça Desportiva pedindo efeito suspensivo para o Bruno Henrique. Ele foi punido com 12 jogos por ter forçado um cartão amarelo que beneficiou apostadores em um jogo do Brasileirão de 2023. A decisão deve sair ainda hoje. Se esse pedido for aceito, ele pode jogar contra o Juventude no domingo. Que show de horror, hein, ô Pedrosa? Ah, muito ruim, né, Fernanda? Não, muito ruim é pouco, porque foi. É assim, deu pena. Vocês não ficaram assim, não? Porque... Os caras errando um passe de 1 metro. Você não tem julgo, né? Você tá falando ali do maior calibre do futebol mundial, que é a seleção brasileira. E os caras errando um passe de 2, 3 metros. Justamente porque você não consegue ter a qualidade que você tem, colocar em prática diante de uma altitude, porque a força que você geralmente dá um passe, ela é totalmente diferente da altitude. Você dá um passe com uma força porque você está acostumado com isso, no nível do mar, numa temperatura e pressão normal, e aí você vai jogar 4.000 metros, a mesma força que você está usando, ela vai ser errada para o passe que vai acontecer. Até mesmo o pênalti do Bruno Guimarães é um pênalti para mim que, além de ser um pênalti de VAR, talvez tenha a ver também com o tempo de bola. Tem a ver com o tempo de bola, tem a ver com o momento que você vai chegar na jogada. Então assim, Fernanda, ontem eu só lamento pelo cenário da partida. Sumir bola, Gandula jogar bola pra torcida, 2 bolas em campo. Não, 3 bolas em campo, assim, num ataque do Botafogo. Bola vazia. Gente, essa bola pelo aí, amor de Deus. se não me falha a memória, é a mesma bola do Cariocão. Que é a bola do Cariocão e do Campeonato Paulista que todo mundo tava reclamando. Além da altitude, a bola ainda era ruim. Então assim, cara, não tem como tirar de nada de positivo ou negativo nesse jogo, porque... balizar qualquer tipo de análise por conta de todas as situações climáticas que a gente viveu aí é impossível. Então, fica a boa imagem do Paraguai, fica a boa imagem do Chile, das vitórias que o Ancelotti teve, do Ancelotti rodando a equipe, porque eu não me sinto confortável para criticar ninguém depois dessa derrota. Eu consigo tirar ponto positivo nessa partida. Vou ser bem sincero. Sabe o que eu gostei? Da atitude dos jogadores. Porque a gente percebeu, pelo menos eu percebi assistindo ao jogo pela televisão, que os jogadores estavam extremamente insatisfeitos de estarem perdendo a partida. Eles buscaram pelo menos empate até o último segundo de jogo. E também tem a postura do Ancelotti, que também estava insatisfeito com a derrota. Independentemente do cenário, que era um cenário terrível, a altitude, 4.100 metros, essa várzea toda, Gandula escondendo bola vazia, independentemente desse cenário todo, os jogadores estavam insatisfeitos com a derrota. Se fosse em outros tempos, talvez a postura fosse ser diferente. Então eu vou tirar algo positivo nesse ponto, a postura dos jogadores. Fora isso, eu não consigo fazer nenhuma análise no sentido assim, tal jogador teve um desempenho muito abaixo, vai ser um absurdo se o Ancelotti chamá-lo para a próxima convocação. Não tem como. E foi o que eu mencionei aqui do Richarlison. Eu tenho um grupo de amigos que estavam lá já criticando o Richarlison. Eu falei, gente, calma aí. Vocês precisam ter um pouquinho de noção antes de criticar um jogador nessas circunstâncias. A altitude, não tem como o Samuel Lino deu um pique e a gente pode perceber ele botando a mão, sentindo totalmente a pressão do... Enfim, o Fabrício Bruno que teve um lance ali que eu falei, o que é isso? O cara realmente, fisicamente falando, ele é diferenciado, mas depois ele começou a sentir também. Então, tô com o Pedrosa, tô com você também, Fernandinha, não tem como tirar nenhuma avaliação positiva ou negativa de atuação como teste. Mas eu tiro algo de positivo, pelo menos a postura dos jogadores que estavam insatisfeitos com a derrota até o último segundo. E o Alisson também, né? O Alisson foi muito bem. Fez uma defesa ali no final do jogo, acabou de passar aí na tela. Foi muito bem. Uma defesa belíssima, né? Uma velocidade de reação incrível. E nem parecia que o tempo da bola estava diferente, porque o tempo da bola fica diferente também na altitude. Agora, não foi só a gente que obviamente percebeu isso, o presidente da CBF também percebeu e reclamou. O Samir Chaud, que é o presidente, falou com exclusividade para a TV Globo depois dessa partida contra a Bolívia e criticou a arbitragem. O dirigente disse o seguinte, que foi uma tristeza o que aconteceu. Viemos para jogar futebol e o que vimos desde a nossa chegada foi um antijogo. Mesmo com essa altitude de 4.000 metros, jogamos contra a arbitragem,
contra a polícia e contra os gandulas, tirando as bolas de campo, colocando bolas dentro de campo, uma verdadeira várzea. A atuação da arbitragem, da polícia e dos gandulas. Ele ainda falou o seguinte, que não é o que nós esperamos para o futebol mundial, nem para o futebol sul-americano, completou o presidente. Pedrosa, eu bato palma e assino embaixo. A gente já começou o programa comentando sobre isso. Eu vou dizer uma experiência que eu tenho quando eu era gandula. Pra quem não lembra, aquela gandula é você? Sou eu. Eu já trabalhei muitos anos como gandula e já trabalhei para a seleção brasileira. Pedrosa, a exigência da seleção, quando você trabalha com seleções, ela é muito diferente do que um jogo natural. Isso a gente está falando hoje em dia, que tem os cones com as bolas, a regra já mudou, já avançamos nesse quesito e parece que ontem a gente retrocedeu. Já tinha tempo que eu não via isso. Quando eu trabalhava, não existiam esses cones são recentes. E aí, a gente tinha que ficar agachado. Nem quem trabalhava tem mais isso. Mas para você ter noção que até quando não tinham essas regras, a gente, enquanto gandula, tinha regras numa época, 2013. A gente tinha que ficar agachado para não atrapalhar a visão, só correr na boa, não podia passar na frente de ninguém, a bola tinha que estar na nossa mão. Tinham várias regras. Agora que a gente está em 2025, já tem regras mesmo estabelecidas em todas as competições. Você vê um jogo em que num ataque surge uma bola dentro de campo que o gandula jogou, que não sei quem jogou, e a bola que sumiu, esconde bola, a bola murcha. Pedrosa, isso pra mim chega a ser feio, Pedrosa. É feio, é um antijogo completo. Uma coisa é você escolher alto justamente por conta da característica. A Bolívia fez, dos 20 pontos que fez, 17 foram em ao alto. Então isso mostra como a altitude ela interfere não só no desempenho, mas também nos resultados. Agora, escolher o mando de campo lá é uma coisa que é até legítima porque não fere nenhuma regra. Sim. Praticar o antijogo, 2 bolas em campo, sumir com bola, jogar bola na torcida, tudo que o Samir também pôde relatar da chegada do Brasil ao estádio, pra mim isso é antijogo, pra mim isso é um absurdo e a Conmebol deveria punir a Bolívia sim. Aí você fere a regra. Fere a regra. A gente pode não concordar deles escolherem colocar um jogo a 4 mil, podendo jogar a 2 mil. Beleza, mas aí tá na mão, eles estão dentro da regra. Agora, isso que aconteceu fere a regra. E sabe o que mais me deixa triste? Sou apaixonada por futebol, sou profissional de educação física, estudei todos os esportes na faculdade e posso dizer, o único esporte em que a gente ensina a trapacear é no futebol. Qualquer outro esporte, a gente ensina a não trapacear. Trapacear é feio. E aí você, quando vai fazer a disciplina, que você educa a criança através do movimento, você ensina que não é legal, mas no futebol é legal. Ih, ele foi malandro, fingiu que tomou um soco e não tomou. Ai, olha lá que legal, caiu. Tanto que a única regra, que é um fair play, ela nem tá na regra do futebol. Ela é uma coisa que a gente combinou e vamos fazer. Porque ela nem tá dentro o fair play nem tá dentro da regra. Então isso me deixa triste no futebol, Você quer um caso Renê? emblemático? O Rodrigo Caio, nos tempos de jogador do São Paulo, ele praticou o fair play e ele foi criticado durante muito tempo por conta disso pela própria torcida do São Paulo. Ele aplicou um pênalti e ele disse que não foi isso? Ou foi falta, a pessoa levou amarelo, o adversário levou amarelo, assim. ele virou pro árbitro e falou, não foi nada disso, isso não aconteceu. Ele praticou o fair play. Ele, durante muito tempo, foi criticado por conta disso. Muita gente pode debater, mas é exatamente isso que você falou. Em cima disso que você falou, eu vou torcer para a Bolívia não se classificar para a Copa do Mundo. Porque eu acho que o que eles fizeram ontem foi totalmente o antijogo. É ensinar o errado. A gente não pode banalizar e normalizar esse tipo de situação. Ficou no passado. A gente via muito na Libertadores isso acontecendo. Tanto é que eu comentei que nem em Libertadores a gente vê mais. Ver numa eliminatória de Copa do Mundo, numa última rodada, eu achei feio demais. O que eles fizeram foi patético, foi ridículo. Então fica aqui minha torcida para a Bolívia não se classificar na repescagem. E você começa a evoluir no futebol, colocar tecnologia. Se antigamente a gente tinha um cara fingindo que tomou um soco para conseguir um cartão, hoje a gente não vê mais. Por quê? Porque tem o VAR, porque tem a câmera. Então se a gente tem uma regra da bola ali, é para quê? É para não acontecer isso. E a gente vê tudo isso acontecendo, é feio. Agora vamos falar do Ancelotti, do desempenho dele. São apenas 4 jogos, hein, Lucas Pedrosa? Sim. Não tem como a gente avaliar esse jogo aqui. Então vamos olhar os 3 jogos, tirando esse.
um empate e 2 vitórias. Ele chacoalhou muita coisa, né, o Pedrosa? Eu acho que ele deu padrão tático à equipe. O Brasil hoje joga justamente nesse 3-2-5 sem a bola, joga no 4-2-4 com a bola, pode utilizar também o 4-3-3 com o meia. Acho que a volta do Casemiro foi um grande acerto do Ancelotti nesse retorno à seleção brasileira, porque o Casemiro, para mim, é um jogador indispensável, é um cara que traz liderança, que traz qualidade, que traz pegada nesse meio campo. Para mim, já está na Copa do Mundo. Novamente, a confiança que ele dá ao Alisson. O garoto Alexandre, que fez boa partida ontem de novo, Alex, né? Que agora é Alexandre porque tem um nome junto, mas está querendo ser chamado de Alex. Fez mais uma vez uma boa partida. Para mim, ele tem que ser o titular da seleção brasileira junto com o Marquinhos. Vejo ele acima do Gabriel Magalhães no encaixe. Não como jogador, mas no encaixe da defesa. Gostei muito. O empate contra o Equador foi muito mais para você se defender e tentar fazer aquela baliza 0, conseguiu. A vitória contra o Paraguai, para dar confiança, conseguiu. 1-0 que poderia ter sido 2-3 na Neoquímica Arena. Jogou no Maracanã, 3-0 contra o Chile. Um adversário fraco, mas o Brasil fez o seu dever de casa. E esse jogo aí não dá para levar em consideração. Então eu considero que o Ancelotti, nesse pouco tempo de trabalho, conseguiu aproveitar. Carimbar a classificação, mas também, apesar da pior campanha na história das eliminatórias, não tem culpa dele. A culpa é do Diniz, do Ramon Menezes, do Dorival Júnior e do ex-presidente Edinaldo Rodrigues, que é o maior dos culpados. Agora, do Ancelotti pra cá, esquece, tem que apagar tudo isso, pensar em Copa do Mundo, falta menos de um ano para a Copa do Mundo acontecer e o Brasil tem todo um caminho para trilhar e não chegar como favorito, mas um dos favoritos até lá. Presidente do Atlético Go critica duramente punição do STJD a Bruno Henrique. Caso de Bruno Henrique continua sendo tema no futebol brasileiro. O atleta do Flamengo é acusado de ter provocado um cartão amarelo em 2023, durante um jogo contra o Santos, com o intuito de favorecer seu irmão em apostas esportivas. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, analisou o caso e impôs ao atacante uma suspensão de 12 jogos e uma multa de 60 mil. A decisão gerou bastante debate, pois a pena imposta foi considerada leve em relação a outras punições já aplicadas no futebol nacional, dada a gravidade das acusações. Uma das vozes críticas é a do presidente do Atlético Goianiense, Adson Batista. Em entrevista à Rádio Bandeirantes News, o presidente declarou que a justiça desportiva não aplica critérios iguais e questionou a disparidade no tratamento de casos semelhantes. Tem que ter igualdade para todo mundo. Por que o Bruno Henrique com a camisa do Flamengo é diferente? Teve nego que ficou 1 ano, 2 anos, fez a mesma coisa. Então, infelizmente, o Brasil é o país da impunidade. Então, o presidente do Atlético Go não parou e destacou. O povo fala: eu acredito na justiça. Eu tenho grandes dúvidas hoje do judiciário. O exemplo que a gente tem lá de cima, para mim, é o pior possível. Infelizmente, é o nosso país. Por último, Adson Batista fez um apelo para que o Legislativo assuma um papel mais ativo, alegando que o Supremo Tribunal Federal detém um poder excessivo, que o nosso Parlamento, que o nosso Senado, possa pegar as rédeas e cada um fazer a sua parte. Não é só um STF que faz tudo. Julga, condena, proíbe, faz tudo o que quer. Infelizmente, nós hoje somos governados por essa entidade. Embora fique fora das próximas 12 partidas do Brasileirão, Bruno Henrique segue apto para disputar a Libertadores. Portanto, se o jogador estiver se destacando nos treinos, é provável que nada mude em relação a ele para os confrontos contra o Estudiantes e nas etapas seguintes. Muita gente já vai perguntar: cabe recurso? Cabe sim. E o Flamengo já decidiu que vai recorrer da decisão, porque internamente o clube não gostou do resultado. Entende que 12 jogos é uma punição muito pesada. E vale lembrar, essa suspensão é apenas para competições organizadas pela CBF, como o Brasileirão e Copa do Brasil. Libertadores não entra porque é torneio da Conmebol, disse Vene Casagrande Flamengo. Atualiza casos médicos de Alexandro, Pulgar, Jorginho e Varela. Jogo contra o Juventude já bate na porta. E o Flamengo se prepara para mais uma rodada de Brasileirão. Mas a equipe ainda deve ter alguns problemas para a partida. Alexandro, Eric Pulgar, Jorginho e Varela
compõem quarteto de lesionados no clube. Na tarde desta quarta-feira, o dia 10, o Mengão publicou uma atualização sobre todos esses casos médicos. Alex Sandro, durante a goleada por 8-0 sobre o Vitória, o lateral esquerdo deixou o campo com lesão muscular na panturrilha esquerda. Agora, o Flamengo informa que o jogador já trabalha em campo, mas ainda com a fisioterapia. Essa fase foi iniciada nesta quarta. A presença no próximo jogo ainda é incerta. Eric Pulgar, volante do Flamengo, não joga desde a derrota para o Bayern de Munique, na Copa do Mundo de Clubes. O chileno sofreu uma fratura no 5º metatarso do pé direito, mesma lesão que Neymar teve. Segundo o Flamengo, Eric Pulgar será submetido a uma tomografia computadorizada para acompanhar a evolução da recuperação na sexta-feira, dia 12. Jorginho Moa, volante ítalo-brasileiro, segue com resquícios de dor no músculo posterior da coxa esquerda, de acordo com o Flamengo. O Mengão informa ainda que Jorginho segue entregue ao departamento médico do clube. Ele segue em tratamento para voltar aos gramados o mais rápido possível. Guilhermo Varela, o lateral direito, estava na seleção uruguaia e foi muito bem no primeiro jogo da data FIFA. No entanto, foi cortado antes do segundo jogo do time celeste. Isso porque Varela apresentou quadro de pubalgia na seleção. Por isso, os uruguaios liberaram o jogador para que ele tratasse o problema no ninho do urubu. O Flamengo afirma que Varela segue em tratamento no clube e que a reavaliação será feita diariamente, até que o estrangeiro apresente melhora. Flamengo vai lucrar mais de 10 milhões de dólares com venda de ex-jogador. A time saudita, o Flamengo, vai lucrar com mais uma transferência de um jogador formado no clube. O meia-atacante Lázaro deixou o Almeria, da Espanha, para atuar no Al-Najma, da Arábia Saudita. Nesta quarta-feira, 10, o clube espanhol acertou a venda do atleta de 23 anos por 5 milhões de euros, cerca de 32 milhões. Na venda realizada em 2022, o Flamengo recebeu 7 milhões de euros, 36 milhões na época, e manteve 30% dos direitos econômicos do atleta. Além disso, o contrato com o Almeria ainda previa a compra de mais 5% por 750 mil euros, caso Lázaro fosse titular em 25 partidas, o que não aconteceu. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o Almeria manteve 15% dos direitos para uma futura revenda. Já o Flamengo vai receber 1,5 milhão de euros, cerca de 9,5 milhões, pela cláusula de revenda do jogador. Além disso, o rubro-negro também vai lucrar com o mecanismo de solidariedade da FIFA, que destina uma porcentagem aos clubes formadores. No total, o Flamengo deve arrecadar mais de 10 milhões com a transferência de Lázaro, reforçando a importância da base como uma fonte constante de receita. Revelado nas categorias de base do Flamengo, Lázaro subiu para o profissional na temporada 2020, estreando no empate em 1-1 com o Palmeiras, em setembro daquele ano. No time de cima do Mengão, o meia-atacante atuou em 62 partidas, nas quais marcou 8 gols e deu 8 assistências. Além disso, participou das campanhas das conquistas de 4 títulos: uma Libertadores, uma Copa do Brasil, um Brasileirão e um Campeonato Carioca.